Produção de trigo pode diminuir por conta das chuvas no sul do Brasil. Você já acompanha a gente lá no YouTube? Não, ainda não? Então vai lá, pesquisa por Paracatu Rural no YouTube. Inscreva-se no canal, marque o sininho, comente os vídeos, dá o joinha, compartilha com seus amigos. Mercado Agrícola. Considerando a volatilidade e as incertezas do mercado do trigo a nível mundial, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, ABTrigo, promoveu no dia 16 de outubro um webinar abordando questões relacionadas à safra internacional desse cereal, que contou com a presença de importantes profissionais do setor para explicar o cenário atual e as projeções para o futuro. O consultor estratégico de commodities, Pablo Maluenda, foi o moderador dessa videoconferência e realizou uma apresentação inicial trazendo um panorama geral da situação do trigo no mundo. Segundo ele, a Rússia e os conflitos com a Ucrânia, além dos preços europeus, são os principais fatores para o movimento baixista do mercado. Maluenda ainda aponta que há trigo suficiente no planeta, sendo China, Índia e Europa principais produtores, gerando quase a metade do total produzido no planeta. Em território argentino, a produção tenta se recuperar da intensa seca vivenciada na última safra. De acordo com o presidente do Centro de Exportadores de Cereais, Gustavo Idigoras, ainda existem zonas com umidade insuficiente para a cultura. 57% do cultivo atual apresenta condições normais ou excelentes. Porém, houve crescimento do volume de trigo em condições críticas ou regulares. A produção esperada é de 16,2 milhões de toneladas, a partir de dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O Brasil segue como principal cliente do cereal argentino, cujo total destinado às vendas externas chega a 10 milhões de toneladas para 23-24. Em relação ao Uruguai, a coordenadora da área de cadeias agroindustriais da Oficina de Programação e Política Agropecuária, a senhora Catalina Rava, a produção local é projetada em 1,2 milhão de toneladas em 23-24. Mesmo com a baixa nos preços dos insumos, a condição econômica para os produtores não foi favorável. Na última safra foram exportadas 680 mil toneladas do cereal. O Brasil foi o principal comprador, porém não foram realizadas as tradicionais vendas ao norte da África. Agora, o consultor Vlamir Brandalize faz um balanço do mercado do trigo, que aguarda por melhores preços, uma vez que a oferta mundial é limitada. Os negócios seguem pouco intensos, já que a Rússia tem intensificado as exportações. Aqui no Brasil, as chuvas torrenciais lá no sul podem comprometer o potencial produtivo para o cereal brasileiro. Com relação ao mercado do trigo, o mercado do trigo vai tentando se firmar lá em Chicago, em cima de condições aí de valores que cubram o custo de produção a nível global. O trigo está barato a nível internacional, com patamares pouco acima de $6 o bushel para 2024 e ainda abaixo de $5,80 o bushel na posição de dezembro. Então, o trigo está barato e automaticamente o mercado quer números melhores para o trigo, porque o trigo já vai para o terceiro ano em que a produção mundial não atende à demanda. Nesse momento, calmaria no mercado, porque a Rússia segue exportando o trigo em ritmo acelerado aí, aproveitando o mercado internacional e aproveitando para vender, porque o rublo segue desvalorizado perante o dólar, automaticamente favorece a exportação do trigo russo. O trigo da Ucrânia segue com dificuldade para embarques e guerra continua ali atrapalhando a vida do produtor ucraniano. Aqui no mercado brasileiro, quase nada de negócio com o trigo no porto aí na faixa de R$ 1.165 a tonelada, no trigo para moinhos, e trigo na faixa de R$ 990 mil a tonelada, trigo para ração. Na exportação também nos portos, principalmente Porto Rio Grande. E produtor esperando aí para negociar trigo. O trigo certamente deve melhorar a partir de novembro, dezembro, mas o certo seria janeiro, fevereiro em diante, quando tivermos exportando trigo e não tivermos aí o excesso de oferta
oferta, muito trigo chuvado nos campos aí do centro-sul do Paraná, para baixo até o Rio Grande do Sul, e muita perda de qualidade do trigo. Vai ter muito trigo que vai dar padrão de ração e não padrão de moinho nessa temporada. E também vamos ter queda de potencial produtivo aí, em função dessas chuvas em excesso. Tudo indica que podemos perder entre 500 mil e 1 milhão de toneladas de trigo em função das chuvas torrenciais que têm caído, além de que uma boa fatia desse trigo tem como destino só o setor de ração. Esse é o setor do trigo aí que tá complicadinho pro produtor colher aí nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone desse, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Compaixão no trabalho. Helena calcula a folha de pagamento de uma empresa de contabilidade. Isso pode parecer um trabalho simples, mas há vezes em que os empregadores enviam suas informações muito atrasadas. Helena então compensa isso trabalhando longas horas para que os funcionários possam receber o seu salário sem atraso. Ela faz isso por consideração às famílias que dependem desses fundos para comprar mantimentos, remédios, pagar por moradia. A atitude de Helena com o seu trabalho demonstra o amor de Jesus Cristo. Na terra, o Senhor às vezes ministrava às pessoas quando isso era inconveniente para ele. Por exemplo, Jesus Cristo queria um tempo sozinho depois de ouvir que João Batista havia sido morto. Então entrou em um barco em busca de um lugar isolado, conforme consta em Mateus capítulo 14, verso 13. Talvez ele precisasse lamentar pelo seu parente e orar em meio à sua tristeza. Havia apenas um problema: multidões iam atrás de Jesus com várias necessidades físicas. Teria sido muito mais fácil mandar essas pessoas embora. Mas, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Embora fosse parte do chamado de Jesus Cristo ensinar às pessoas e curar suas doenças ao ministrar na terra, sua empatia afetou a maneira como cumpria suas responsabilidades. Que Deus nos ajude a reconhecer a sua compaixão em nossa vida e nos dê a força para transmiti-la aos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.